Olá pessoal, meu nome é Elisângela e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo sobre neurociência e saúde mental. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Não saia da casinha, no YouTube. Vejo vocês lá. Hoje vamos dar continuidade ao pensamento pré-operatório, parte 2. O discurso interno define-se como uma fala direcionada para dentro, mais especificamente para o pensamento, operando com a semântica e sem vocalização. É precedido pelo discurso egocêntrico da criança, falar para si, fonético, que é uma forma de discurso social, porém com funções e estruturas próprias, pois a criança se comunica mais da forma egocêntrica quando há outras pessoas presentes. Por meio da ação, o indivíduo de 4 a 6 anos transforma sua fala externa em linguagem interior, com o objetivo de regular o seu comportamento. Com o discurso interno estabelecido, o indivíduo passa a ter controle de seus atos, interação social e empatia. Assim, tenta entender o outro, imaginando o seu pensamento, a teoria da mente, representando mentalmente objetos, pessoas e o ambiente, evoluindo para a maior maturação das funções psicológicas. Há também peculiaridades semânticas no discurso. Predomínio do sentido, compreendendo a significação das palavras, as vivências afetivas e contextuais do indivíduo sobre o significado, aspectos objetivos e compartilhados de signos, pois se está no campo intrapsicológico, do qual as emoções apresentam importante influência sobre os pensamentos. A palavra apresentará o sentido conforme o contexto que surge. Assim, quando o contexto muda, o sentido também é alterado, porém o significado se mantém estável. Veja o exemplo a seguir. A alteração no sentido da palavra vincula-se à prosódia emocional. A combinação e congregação dos sentidos das palavras, denominado por Vygotsky de influxo de sentido, exibe-se na forma de uma união de distintos sentidos de palavras, confluindo umas às outras, se influenciando mutuamente. Após os 7 anos de idade, o indivíduo passa a interagir mais eficazmente nas relações interpessoais por meio da linguagem. Inicia o emprego das conjunções mais, se, porque, senão
elaborando melhor seus pensamentos, favorecendo as argumentações. Ao internalizar as argumentações, o indivíduo torna-se capaz de refletir e tomar decisões. Isto porque introduz não só suas próprias argumentações, mas as falas e opiniões dos outros, denominados de coro de vozes interiores. Dessa forma, ao pensar, argumentar e refletir, demonstrará uma complexidade de vozes, de familiares e amigos, que lhe influenciarão, contribuindo para a consolidação das crenças centrais e valores de sua cultura, expressas agora em suas próprias palavras. Na maturidade, o discurso interno tem o objetivo de pensar de si para si, mais do que comunicação social. Localiza-se no ponto intermediário entre o pensamento e a linguagem externa. Apresenta importância crucial na recodificação de pensamentos em linguagem, bem como na estruturação do esquema gerador de enunciado verbal, narrativa, ou seja, combinação de palavras que elaboram a frase do enunciado. Contudo, o discurso interno não é um enunciado elaborado, mas um estágio pré-enunciado. O estágio seguinte define-se como o momento de originar o esquema geral de conteúdo, ou pensamento, assim materializando-se no enunciado. Por meio dessa reflexão, percebe-se que o discurso interno caracteriza-se como uma função autônoma da linguagem e do pensamento. Pode ser qualificado como um plano distinto do pensamento verbal. Discurso externo define-se como sendo a expressão do pensamento em palavras, materializando e objetivando o pensamento. Quando o indivíduo representa simbolicamente um objeto, imagem mental, com uma intenção, um pensamento, o indivíduo adquire a linguagem, momento esse que se inicia o estágio pré-operatório do desenvolvimento do intelecto. Portanto, a distinção da origem do pensamento e da linguagem está que o primeiro é gerado por meio da coordenação de ações gerais, e o segundo é criado no exercício da função simbólica. As teorias de Vygotsky e Luria contradizem a teoria de Piaget na questão da origem do pensamento. Segundo aqueles, o pensamento é originado a partir da fala, da linguagem. Logo, o pensamento é uma representação linguística estruturada de sintagmas, ordenadas em frases, os quais determinam a elaboração do movimento com o efeito desejado. Desse modo, a linguagem apresenta dois papéis: um na elaboração da ideia e o outro na preparação da atividade intelectual.
discurso externo segundo Vygotsky. Seguindo essa linha de raciocínio, o desenvolvimento do pensamento acontece por meio dos instrumentos linguísticos e pela experiência sócio-histórica do sujeito, os quais favorecem o discurso socializado, matéria-prima para o discurso egocêntrico, que será a base para o discurso interno do indivíduo. Discurso externo segundo Piaget. Entretanto, para Piaget, a linguagem não é fonte, visto que a origem do pensamento está na ação dos esquemas sensório-motores, que iniciam em um período de vida do indivíduo no qual não apresenta a linguagem desenvolvida. Todavia, Piaget consente que a linguagem participa da socialização do pensamento lógico-verbal, sem levar em conta a atividade estruturante do indivíduo. Após o aparecimento da linguagem, o pensamento torna-se mais ágil, e esse, por sua vez, possibilita o desenvolvimento de competências linguísticas. Por meio da organização de esquemas interiores, a abstração reflexiva, bem como pela ativação da representação conceitual ou semântico. Contudo, o discurso interno, por se apresentar individualizado e complexo, devido aos aspectos volitivo-afetivos, não são facilmente expressos pela linguagem. Desse modo, o pensamento passa por transformações quando é expresso no discurso externo, para se enquadrar na realidade e na forma da linguagem. Logo, a linguagem pode parecer limitada para as ideias. Obrigada!